está sendo falado para você aqui nessa noite. Então é por isso que nós temos que aprender mais o que é fazer missões. Por isso que nós temos que aprender de verdade o que é fazer missões. Em missões, nós temos a presença de Jesus. Nosso tempo já está mudando. Em missões, nós temos a presença de Jesus. E eu quero provar isso para vocês dentro da nossa palavra no verso no 20, nós lemos a parte B. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, por que ter medo de fazer missões? Por que ter medo de pregar o Evangelho? Por que ter medo de anunciar aquilo que nos foi incumbido de estar fazendo? Porque a palavra do Senhor fala que não tereis aflições, mas que com ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós temos a presença do Senhor todo o tempo. Isso é o que ele está falando na última reunião. Eu estou conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não podemos abrir mão de fazer missões. Então façamos em todo lugar, onde estivermos, na nossa casa, na nossa escola e no nosso trabalho. Enfim, onde Deus nos colocar para estar fazendo missões, façamos. E façamos com excelência. Porque o Senhor, como o irmão Marcos diz, há de cobrar da minha vida e há de cobrar da sua vida. Então, façamos missões. Então, estamos preparados a fazer missões. E essa promessa, irmãos, eu li no Novo Testamento, mas essa promessa é antiga, desde o Velho Testamento. Se você ler em Josué, no capítulo 1, verso 9, não te mandei eu, esforça-te e tenha um ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que você andares. Quando nós observamos essa fala aqui, é Deus falando para Josué, porque Deus tinha uma promessa para aquele povo, a promessa de levar o povo à terra prometida. Só que, porém, Moisés morreu. Então, não dava para cumprir mais a promessa. Mas, se você entender, a promessa não era para Moisés, a promessa era para o povo. Então, Moisés morreu, Deus chega para Josué e fala isso que foi nós lemos aqui nessa noite. Então, não importa a promessa que Deus tem na sua vida, não importa através de quem você vai conseguir. Não é, se não for através da vida de um, vai ser através da vida de outro. Mas a promessa que Deus tem para mim, a promessa que Deus tem para você, é de um dia chegarmos no céu e adorarmos a Ele, pisarmos ruas de ouros. Não importa como que vai ser, vai chegar esse dia. Não importa como que vai ser, porque nós vimos lá atrás quantos e quantos pastores passaram por esta igreja, quantos e quantos pastores, quantos e quantos pregadores pregaram isso. A promessa ainda não se cumpriu, mas ela vai se cumprir, independente de quem estiver aqui na frente. Irmãos, só um testemunho aqui para encerrar a minha fala nessa noite. Uma certa feita, nasceu um menino, e esse menino foi abandonado por pai antes mesmo de nascer. Só que o que ninguém sabia, o que as pessoas não sabiam, é que ele tinha uma promessa de Deus para a vida daquele menino. E o menino nasceu, e nesse tempo o menino foi. Esse menino nasceu, e esse menino foi ficando com a sua mãe. A sua mãe não tinha condições nenhuma de tratar esse menino, levava esse menino para o meio do mato, para roçar, porque ela precisava de trabalhar para cuidar desse menino. Então essa mãe ia com esse menino para roçar. E uma certa feita esse menino foi acometido de uma doença, de uma ferida muito grande. E relata-se que esse menino, a mãe colocava esse menino dentro do posto, quem é
para uma madureira. Só que a avó desse menino resolveu ficar com esse menino com a ajuda da tia. Resolveu ficar, eu quero resumir aqui, resolveu ficar com esse menino. E esse menino foi criado com a avó, foi criado com essa tia, até que tomou idade, a tia saiu de casa, esse menino foi criado com a avó. E passaram-se muitos e muitos anos, esse menino aprendeu a trabalhar muito cedo, com 6 anos de idade, esse menino ajudava no lar, ajudava em casa, ajudava-nos a fazer de casa. Com 8 anos, começou a trabalhar de vaqueiro, uma vida bastante sofrida, não sabe, muito bem. E com 18 anos, esse menino foi para os Estados Unidos. E esse menino ficou lá, como o nosso irmão Daniel falou aqui, esse menino ficou nos Estados Unidos por algum tempo. E lá ele conheceu, e lá Jesus escolheu esse menino. E todas as mensagens que ela trazia desse menino, a palavra de Deus fala: eu tinha escolhido desde o ventre da sua mãe. Eu tinha escolhido desde o ventre da sua mãe. E esse menino voltou para o Brasil, um pouco tempo dos Estados Unidos, voltou para o Brasil. E chegando no Brasil, na certa feita, em 2012, ele foi para a igreja e em 2012 ele começou a dirigir missões. Se você observar a história, irmãos, para o mundo lá fora não tinha mais jeito, mas Deus falava: eu escolhi desde o ventre da mãe. E esse menino aqui nos fala aqui nessa noite. Então, às vezes, irmãos, você não passa por nenhum problema, você não quer fazer missões, você não quer pregar o Evangelho. Então, esse menino que nos fala aqui nessa noite passou por tudo isso, foi abandonado por pai, foi abandonado por mãe, mas todas as mensagens que eu ouvi nos Estados Unidos, alguém chegava para ele: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Às vezes, quando eu ouvi uma mensagem, irmãos, às vezes, quando eu ouvi uma palavra, o pregador chegava para mim, parece que era terminar. Tinha vários pregadores, o Daniel sabe muito bem, na igreja que a gente não pregava, irmãos, todo semana tinha pregador. Eu vou chegar perto de mim. Você quer ser pregador igual eu, né? Mas eu tenho muito mais que você. Muitas almas serão alcançadas através de você, porque eu escolhi desde o ventre da sua mãe. Passaram 30 anos, passaram 30 dias, chegava como pregador. Você foi chamado, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E só quem sabia a história, irmãos, que era eu entendi o que era. Eu entendi o que aquele pregador estava querendo falar para a minha vida. Então, quando Deus tem promessa, não morre. Quando Deus tem promessa para fazer, não morre. E eu fiquei questionando, irmãos, esses 12 anos fazendo missões, esses 12 anos fazendo missões, há um tempo atrás, um ano atrás, eu falava: Jesus fez aquela promessa de pregar para muita gente, aquela promessa de pregar para várias pessoas. Onde está aquela promessa? Ou seja, nada vai se cumprir. Deus. E eu sem entender, irmãos, porque na verdade eu tenho muitos anos sem entender aquilo que Deus tinha para a minha vida. Aí Deus falou para mim um dia: você faz missões, e através de
Amém? Deus abençoe.